Hi, hello, greetings everyone. So, what about beginning? One more English class. Do you remember me? That's Teacher Bruno talking to you. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam muitíssimo bem. Lembram-se de mim? Professor Bruno na área, trazendo para vocês mais uma aulinha de língua inglesa. So, what about beginning it? Vamos lá começar? Let's see. Okay, so we begin our class with the correction of class number 6. A gente começa a nossa aula com a correção da aula de número 6, pessoal. Portanto, tenham aí em mãos a apostila de número 4, para que a gente possa corrigir a nossa aula anterior, a aula 6. Let's see what we did. Vamos ver o que a gente fez. Okay. So we had activity 4 about questions. Então nós tivemos aqui a atividade 4, né, sobre perguntas. Aí lá na A nós temos assim: What fruits are there in the picture? Então que frutas há na imagem? Quais são as frutas existentes aí na imagem? So what can we realize about the fruits? O que a gente dá conta de perceber aí sobre frutas? Here we have, nós temos bananas, apples, maçãs, pineapple, abacaxi, grapes, uvas, mangoes, mangas, kiwi, pear, pera, oranges, laranjas, and lemon, e limão. And what about vegetables? E aqui nos vegetais, ó, what vegetables are there in the picture? Que vegetais há? Que vegetais existem aí na imagem? Let's see what we have. Olha só o que nós temos. Carrots. O que são carrots? Cenouras. Potatoes. Batatas. Corn. Milho. Onion. Cebola. Pepper, nós temos pepper aí, não temos? Olha só o que é o pepper. O pepper é o nosso pimentão aqui, ok? Depois, ó, tomatoes, tomates. Here we have a cabbage, repolho. Cucumbers, pepinos. Garlic, alho. Red pepper, o que é um red pepper? É a pimenta vermelha. Eggplants, o que é eggplants? Eggplants, o que são eggplants? São as berinjelas, né? E peas, nós temos peas. O que são peas? Ervilhas, alright? And in the next one, e na próxima, what kind of foods are there in the picture? E que tipos de alimentos nós temos aqui nesta imagem? Well, they are most known as junk food. Eles são muito conhecidos aí como junk food, né? Que é aquela comida besteira, aquela comida de não tão alto valor nutricional. Aqui, de uma maneira bem detalhada, nós temos o quê? French fries, que são batatas fritas, hambúrguer, e aqui pode ser soda, refrigerante, or juice, ou então suco, juice. Okay? Alright, and what about the last exercise here? My food pyramid. E aqui esse último, em que a gente fala sobre a nossa pirâmide alimentar. É uma sugestão. Eu coloquei aqui algo de exemplo, por isso que eu coloquei até entre aspas, que pode ficar apenas de sugestão. Por exemplo, foods I rarely eat, ou seja, comidas que eu raramente como. Coloquei aqui, ó, chocolate, por exemplo. Foods sometimes eat lettuce. Então, comidas que eu às vezes como. Nós temos aí o lettuce, por exemplo, alface. Ou então, foods I often eat. Comidas que eu frequentemente como. Rice and beans. Arroz e feijão. Lembra da pirâmide alimentar?
Ela é dividida realmente em partes porque cada parte fica com um tamanho diferente. Quando nós temos determinado tamanho, nós temos aí a representação do tipo, da frequência, da intensidade da comida que a gente come. Ou seja, aquele alimento que eu puser aqui o nome dele, vocês vão colocar aí, ó, nessa parte maior, quer dizer que são os alimentos que vocês comem em maior quantidade, com uma frequência maior. E assim vai diminuindo, 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 até chegar na parte menor da pirâmide, em que vocês vão colocar os alimentos que, de uma maneira particular, vocês comem em uma quantidade menor, em uma frequência menor. Então, vocês vão fazendo dessa maneira. Acha aí o quadro, né, o pedacinho, para poder colocar a quantidade referente ao tamanho da pirâmide. Tamanho maior, dessa parte sendo maior, quer dizer que é uma quantidade maior. Tamanho menor, quer dizer que é em uma quantidade menor que você come esse alimento. Um tamanho razoável, mais ou menos, quer dizer que é alimento que você come de uma quantidade razoável, de uma quantidade mais ou menos. Alright? Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? Ok. Let's see the continuation then. Continuando então. Well, here we begin class number 7. Aqui a gente começa a nossa aula de número 7. Really practical indeed as well. Uma aula também bastante prática. Therefore, let's hand on our material number 5. Por isso, gente, tenho aí em mãos o nosso material de número 5. So that we have our class number 7. Para a gente poder fazer a nossa aula 7. So, our material number 5. Nosso material número 5. Ok? Good. The most important subject we have here, a matéria mais importante que nós temos aí, é esse estudo do chamado Present Continuous Tense. Present Continuous Tense, o tempo do presente contínuo. Então, tempo do presente contínuo, que é aquilo que fala sobre coisas que estão acontecendo neste exato momento. Coisas que eu estou fazendo neste exato momento. Vamos entender o texto? Olha só. Olha bem sobre o que está aparecendo nesse texto, quais são os personagens principais e olhem principalmente sobre o que está acontecendo neste texto, onde é que isso tudo acontece e de que maneira isso tudo está sendo conversado. Olhe bastante se vocês sabem algumas das palavras que estão aí e principalmente vejam se existem palavras parecidas com as da língua portuguesa. Olha só o que pergunta. What are you doing? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Porque alguma coisa aí está acontecendo. Olha só. Hello? Hello? Is Tricia there? This is Tricia. Hi, Tricia. This is David. Hi, David. What are you doing now? I'm studying for the test tomorrow. What are you studying? I'm studying English. English? I'm studying math. There is a math test tomorrow. Math test? Are you sure? Sure, I'm sure. I think. Wait a minute. Let me check. Math. Are you studying English or math for the test? English? Math? I'm studying history. History? English? Math? Galera, será que está rolando uma confusão ali naquele texto, hein? Será que rolou alguma confusão? Presta muita atenção naquele texto, porque o que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? Parece que ali está rolando uma confusão. Tendo em vista todo o acontecimento do texto, vamos responder essas perguntinhas aí. Olha só na A. Eu tenho, what kind of text is this? O que está perguntando aí, gente? Um exemplozinho. What kind of text is this?
que é isso? Que tipo de texto é esse? Será uma poesia? Será um conto? Será uma notícia de jornal? Que tipo de texto é esse que nós acabamos de ler? No B, how do you know it? How do you know it? E como é que vocês sabem disso? Então, vocês respondem a A para poder responder a B. A B depende muito aí da A, ok? Muito simples. Então, vocês vão responder isso de acordo com o texto, alright? Vamos ver aqui mais um pouco. Where do we usually find the comic strips? Onde nós geralmente encontramos tirinhas. What's the boy's name in the first picture? Gente, qual é o nome do menino na primeira imagem? What's the girl's name? Qual é o nome da menina? What's the second boy's name? Qual é o nome do segundo menino? What's funny in that story? O que é de engraçado nessa história toda, hein? What is David doing? O que o David está fazendo? What is Tricia doing? O que Tricia está fazendo? What is David studying? O que David está fazendo? And what is Matt studying? O que o Matt está estudando? Alright? Okay, class. Let's see the continuation then. Continuando então. Muito bem. O nosso grande assunto primordial aí é esse, ó, o presente continuous tense, o present continuous tense, o tempo do presente contínuo, do presente que continua, que é aquele que nos dá a ideia de coisas que estão acontecendo neste exato momento. Ele é formado pelo quê? Ó? É formado pelo presente do verbo to be. Quais são as três palavrinhas do verbo to be no presente? Am, is e are. Seguido por um verbo acrescido da terminação ing. Então a gente vai ter que usar am, is e are, mais um verbo com ing no final. Esse ing dá aquela ideia de ando, endo ou indo, como andando, comendo, dormindo. Esse finalzinho aí em língua portuguesa, que no inglês a gente faz com o uso do ing. Este tempo verbal expressa uma ação que está acontecendo agora. Observe, gente. Let's observe. We are studying now. We, nós. Para a palavra we, nós usamos are. Nós estamos studying. We study, estudar. Para virar estudando, studying. Now, agora. Então, estamos estudando agora. O gerund. Forma-se o gerúndio em inglês, acrescentando a terminação ing ao verbo. Por exemplo, nós temos aqui play, que é brincar, jogar, tocar. Aí, se a gente colocar ing no finalzinho, vai virar playing, jogando, brincando, tocando. Os verbos terminados em e perdem o e, como aqui na palavra dance, dançar. Para o dançar virar dançando, a gente tira esse e no lugar coloca ing. Então, dancing, dancing, dançando. Alguns verbos dobram a consoante final. Alguns verbos repetem a última consoante. Por exemplo, verbos com uma sílaba formado de consoante, vogal, consoante. Como a palavra run, tem uma sílaba só. E run termina em N, que é consoante. Antes tem a letra U, que é uma vogal. E antes tem a letra R, que é uma consoante. Então, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz para colocar ing? Repete a última letra e aí sim coloca ing. Como run, correr. Running, correndo. Ok? Agora, como é que a gente vai formar tudo isso mesmo aí, ó, nessa história de estar fazendo alguma coisa neste exato momento? É simples. Na sua frase, ó, por exemplo, você tem, por exemplo, I am drawing a picture. Então, eu estou desenhando uma imagem. O que você fez aqui?
Para a palavra I, eu, o que a gente usa? Ou usamos o am, ou usamos o risquinho, letra M, né, o apóstrofo M, mais um verbo com ing, aqui drawing, e depois a continuação, ok? Depois, ó, posso falar aqui he, ele, she, ela, pessoas, né? It, ele ou ela, coisa, animal e objeto, is sleeping in the room, ou seja, ele ou ela, um cachorrinho, está dormindo no quarto. O que a gente faz aqui? Para a palavra he, she ou it, usamos is, ou usamos o risquinho s, mais um verbo com ing no final, não é, pessoal? É desse jeito. E quando nós temos assim, por exemplo, you, we ou they are watching a film, ou seja, você ou vocês, nós, eles ou elas, estão ou estamos, está assistindo ao que? A um filme. Como é que a gente faz isso? Para a palavra you, we ou they, nós usamos o que? Are, ou esse apóstrofo RE, né? Esse risquinho RE. Depois colocamos um verbo, ó, watch, com ing no final. Colocamos um verbo com ing no final. Desse jeito. Isso é uma forma afirmativa, como nós temos aqui, ó. I am walking, you are walking, he, she ou it is walking, we are walking, you are walking e they are walking. Tudo dizendo que eu estou, você está, ele está, nós estamos, vocês estão, eles estão o quê? Walking, caminhando. Simplesmente dessa maneira. E para deixar isso negativo, hein, pessoal? Como é que a gente faz? Simples. Vai ser a mesma coisa da frase afirmativa da primeira coluninha. Só que depois de am, ou depois de are, ou depois de is, a gente tem que colocar, ó, a palavra não, que aparece no meio das frases. Qual que é o não que aparece no meio das frases? Not. Então, depois do am, a gente coloca not. Depois do are, a gente coloca not. Depois do is, a gente coloca not. Como I am not walking, you are not walking, he, she, it is not walking, we are not walking, you are not walking, or they are not walking. Para virar uma pergunta simples, vamos comparar? Pega aí, ó, a primeira coluna, que é a coluna da afirmativa, e compara com essa terceira coluna aqui, que é a coluna de fazer pergunta. Lá na coluna afirmativa eu tinha I am walking. E depois na interrogativa, essa terceira coluna virou am I walking? Vai reparando o que aconteceu aí. Lá na afirmativa, na primeira coluninha, nós usamos you are walking. Para virar a pergunta, o que aconteceu? Are you walking? Opa! A diferença é que a afirmativa e a interrogativa, ou seja, a pergunta, é a mesma frase. A única coisa que eu fiz foi inverter, ó, virar ao contrário, as duas primeiras palavras da frase e colocar o ponto de interrogação. Então, antes eu tinha I am, virando pergunta, am I? Antes eu tinha you are, virando pergunta, are you? Eu tenho he, she, it, is. Vira pergunta, ó, eu coloco is he ou is she, is it, walking, e assim por diante. We are walking, virou pergunta, are we walking? You are walking, virou pergunta, are you walking? E depois, they are walking. Vai virar pergunta, are they walking? Ok? Easy, isn't it? Simples, não é, galera? Ok, let's see the continuation. Continuando então. Ok, in number 3, look at the pictures and answer the questions. Aqui a gente olha para essas imagens e responde as perguntas. A gente vê o que está acontecendo nessas imagens
e responde, diz, forma a frase explicando o que está acontecendo nessas imagens. Então vamos lá ver o que nós temos. Na imagem número 1, nós temos uma pessoa que está olhando, né, para determinado lugar, ela está com um fone de ouvido. Olha bem aí, ela está olhando para determinado lugar e está com um fonezinho de ouvido. Então, o que ela deve estar fazendo, hein? Vamos ver como é que fica. Então, in the first photo, na primeira imagem, the boy, o menino. O que o menino está fazendo mesmo? Isso, o menino está ouvindo música. Então, a gente tem que colocar isso. Está ouvindo música. Então, the boy. The boy, o menino, é a mesma coisa que ele, homem, não é? Que a gente viu recentemente, ele, homem. Como é que é? A palavra ele é he. Quando eu tenho he, ou quando eu tenho uma pessoa, o que eu vou usar? Am, is ou are? Isso, a gente usa is. Aí, ouvindo, escutando música. Aí vocês vão buscar assim, ó. Ouvindo, escutando, está terminando em ando ou indo. Eu tenho que colocar um verbo com ing no final. Então, vocês vão pesquisar aí qual que é o verbo escutar. Achou o verbo escutar em inglês? Então, coloca ing no finalzinho para poder formar que o menino está, que vai ser is, ouvindo, que vocês vão descobrir, música. Como é que é música? Fica a dica. Music. Ok? Desse jeitinho. Alright? So you are going to do the continuation. Vocês vão fazer o restante, explicando o que cada pessoa está fazendo de acordo com a imagem. Alright? Ok, that's the end of one more English class. Chega ao fim mais uma aula de língua inglesa. I hope that you have enjoyed as well as learned a lot. Espero que tenham aprendido de montão, assim como gostado também. Alright? All the best for you and very good studies. Tudo de bom a vocês e ótimos estudos. Goodbye.